Plano perfeito, e aí? Fazer ou não fazer? Como fazer? Vamos para a prática. É o seguinte, vou explicar aqui como tudo começou, porque tem gente que eu acho que, não sei, né, esse 10.100, não sei quem é. Então, eu vou explicar um pouquinho o contexto aqui para vocês, tá? Teve uma pessoa, eu estava fazendo um atendimento, e uma pessoa estava me pontuando sobre os movimentos ali dele durante a semana. E ele pegou e falou e soltou a seguinte frase: Eu vou rodar o máximo de PDA possível. O que é PDA? Perceber, decidir, agir. Vamos lá. E aí, na hora, eu fui chamar a atenção dele, por quê? Bom dia, Antônia. Porque acontece com muita frequência, muitas pessoas entenderem que rodar PDA vai fazer a pessoa destravar, a pessoa virar uma máquina de dinheiro, ou de mágicas, ou de ações. Deixa eu explicar para vocês. Percepção, a gente tem o tempo todo. Só que muitas vezes não temos, oi, Alessandra, bom dia. Só que muitas vezes a gente não tem percepção daquilo que a gente deveria ter. Então, o que que acontece? Se eu for, por isso até que eu comentei esses dias também para trás, falei, nossa, eu tenho uma birra dos áudios diários. E para quem não é aqui da Aliança, deixa eu explicar também, voltar um pouquinho. Dentro da Aliança, a gente tem um aplicativo, quem entra nessa comunidade chamada Aliança Divergente, a gente acessa um aplicativo. E dentro desse aplicativo, você tem áudios diariamente. E esses áudios, eles somem, eles ficam 24 horas. Cada áudio, o intuito do áudio é para te trazer alguma consciência, alguma clareza. Só que é o seguinte, todos os áudios são fantásticos, eles são muito legais. Você pode ouvir o áudio e falar: Nossa, que reflexão interessante. Você ver aquilo como uma reflexão, como algo interessante, né? E absorver aquilo. E só que você pode ver isso como uma percepção. E o que que acontece? Quando você fala, nossa, eu tive uma percepção nova, qual que é o convite da aliança? Qual que é o método da aliança? Quando você tem uma nova percepção, você tem que tomar uma decisão sobre aquilo. Então, nossa, eu percebi que eu ando muito lenta. Eu ando muito procrastinadora. Eu não estou agindo. É um exemplo, é uma percepção que eu tive. Tá, percepção sem ação é ilusão. Então, se eu tive essa percepção, o que que eu vou fazer com ela? Então, por isso que eles convidam a gente a fazer PDA. Percebeu, tomou uma decisão e começou a agir. E depois vem a postura. Aí vem vários métodos. Ter conversa difícil, impor limites, ter postura, que manter, às vezes, aquela decisão é mais difícil do que você só decidir, e por aí vai. Então, a história começou dessa forma. A pessoa me falou ali que ia fazer um monte de PDA. Sabe o que que eu mais vejo? A pessoa tendo várias percepções aleatórias. Nossa, percebi que realmente eu precisava ser uma pessoa mais calma. Eu percebi que eu tô sendo muito explosivo. Eu percebi que, nossa, eu tô afastado da minha família. E aí começa a fazer um monte de PDA, ou seja, então eu decido que eu vou me aproximar mais da minha família. Eu decido que eu agora vou meditar. Eu decido, nananã. Só que o que que acontece? De onde vem essa minha birra? Porque quando a pessoa olha para o plano dela, ou seja, para a jornada que ela está criando, para o sonho, a gente se distrai com muita facilidade. Então é muito comum a pessoa olhar para o plano dela e lá no plano tá falando o seguinte: o plano dela é financeiro, focar ali durante 3 meses no negócio, em crescer, aproveitar o tempo livre para produzir conteúdo. Aí, de repente, ela tem uma percepção que está longe da família, e o que que ela vai fazer? Nossa, agora o próximo final de semana eu tava livre, eu já sei, eu vou visitar minha família inteira. No sábado eu vou visitar minha mãe, meu irmão, no domingo vou minha avó, meu avô. O que que eu quero dizer? As ações, elas não são erradas. A questão é que muitas vezes elas te distraem do seu plano. Então, é ruim ver a família? Não, é uma coisa excelente. Só que se você decide aquilo e não olha para o seu plano,
Você vai falar assim, tem a ver pegar, a pessoa falou que ia se dedicar ao máximo, que ia gravar tantos vídeos ao final de semana, porque ela trabalha em horário comercial. Então ela ficou determinou que ia gravar os vídeos aos finais de semana. Quando ela pega e tem uma nova percepção e toma uma nova decisão, o que que ela faz? Ela começa a tomar ação para tudo quanto é lado e o plano dela deixa de lado. Então ela começa a se distrair. Por isso que eu falo que eu tenho birra, porque as pessoas começam a ter percepção com os áudios o tempo todo. E eles, volto a dizer, eles são ótimos, eles são incríveis. Só que eu posso ter uma percepção e falar assim: interessante isso. Eu vou deixar na gavetinha aqui para quando eu for trabalhar essa questão, eu pego ela e ajo. Agora as pessoas ficam ali tomando um monte de decisão, começa a ter um monte de pré-queda, e aí começa a apagar incêndio num monte de coisa, e a vida não anda. E aí a pessoa passa, Tisila, eu passei tanto tempo e não andei. Eu fiz atendimento, segui isso e não andei. Por quê? Porque a pessoa está apagando incêndio, está vivendo no piloto automático, tendo percepção o tempo todo. Então, por exemplo, vamos supor que você está mais ou menos assim no seu relacionamento. E o seu financeiro também está assim, gritando por socorro. Sua carreira, você não está fazendo o que tem que ser feito, você não está vendendo, você não está. Beleza. Então você tem duas coisas aí para trabalhar. Só que não adianta, gente, a gente trabalhar tudo ao mesmo tempo. Não, a gente não consegue. Não é que não consegue, você vai trabalhar, mas vai ficar tudo meia boca. Sabe? Você vai trabalhar um tiquinho a parte do relacionamento, um tiquinho da parte do negócio. E às vezes, o que que é necessário? Você só focar. Você só, sabe, falar assim, colocar a sua energia. Por isso que dentro da aliança eles falam assim: coloque a sua fé. Não é a fé religiosa. Fé é a abreviação de foco e energia. FE, fé, foco e energia. Eles falam, coloque a sua fé em uma coisa. Então é a mesma coisa, Tisila, mas eu vou deixar meu relacionamento de lado? Não, você vai estar fazendo, né, alinhando, buscando, então eu estou muito estressada no relacionamento. Então você vai buscar ser mais calma, você vai. Mas, por exemplo, se você está passando por uma situação muito grave, por exemplo, uma falta de mulheres. Só um momentinho, Miss Leite, só completar isso. Então, vamos supor, mulheres. Mulheres, ainda mais, assim, vai chegando uma determinada idade, começa a faltar libido, começa alguma coisa, e o maridão tá cobrando. Às vezes, é assim, ou você olha para a parte da sua saúde, vai olhar os exames, vai nananã, vai olhar para isso, vai tentar recuperar, né, esse tesão aí pelo maridão. Então, tem várias situações que você pode focar, mas você tem o seu negócio, tem a parte isso aqui da saúde tem a ver com relacionamento. E às vezes você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que que você pode fazer? Por exemplo, maridão, eu estou entendendo isso, eu estou percebendo isso, mas durante os próximos 3 meses, então eu vou fazendo aqui meus exames em paralelo, etc. Mas eu vou olhar para isso profundamente daqui 3 meses. Nesses 3 meses, eu vou me dedicar ao trabalho. Então, pode ser que eu sei que você gostaria que a gente jantasse juntos mais vezes, mas por 3 meses eu vou me dedicar muito ao trabalho. Pode ser que eu não volte para casa nesse horário. Você tá comigo? Então, vamos determinar que uma vez na semana eu vou voltar para casa. Depois desses 3 meses, independente se tiver arrumado, se não tiver, se eu tiver conseguido, se eu não tiver, eu me comprometo com você. Aí eu vou todos os dias sair no horário e chegar em casa no horário para jantar com você. Podemos combinar dessa forma? Vocês entendem que assim, a pessoa não tá deixando o relacionamento de lado, ela só não tá dando energia, foco naquilo. Tá só pedindo, espera só um pouquinho, deixa eu me dedicar muito aqui no trabalho. Eu vou precisar fazer hora extra, eu vou ficar estressado, eu vou não sei o quê. Tenha um pouquinho de paciência comigo, mas são 3 meses. Depois de 3 meses, eu me comprometo. E aí tem que ter postura. Porque não adianta chegar 3 meses, não, mas eu não consegui, eu não terminei, vou precisar de mais 3 meses. Aí não, é você olhar e balancear. Slade, abre aí o microfone e pode falar. É só você tirar, tem um microfoninho embaixo, isso. Aí você tira, você clica nele para falar. Quer falar? Não quer?
A Nisleide escreveu aqui no chat. Isso aconteceu comigo e aí travei. Pois é, porque aí você fica atacando para um monte de lugar, um monte, tendo um monte de percepção, atacando um monte de coisa e você não foca. Então aqui, Nisleide, se você estiver me ouvindo, eu vou continuar. Se você escolher falar, né, porque sua mãozinha tá levantada. Aí, pode falar. Ah, consegui. Bom dia. Bom dia. Me pegou de surpresa essa reunião agora de manhã, não estava esperando. Eu abri o celular e vi. Que bom. Então, você hoje vai fazer um Pense Comigo? Não é Você, bem um pense comigo, porque o meu foco aqui vai ser um plano, vai ser o plano de sim, negócios, o plano de negócios prático. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou trazer para vocês a consciência, a construção, a teoria da minha proposta, de como que eu faço, e depois, e eu fiz, isso faz uma semana, que teve uma pessoa que ela trouxe uma questão lá no grupo. Ela não está aqui, essa pessoa, a não ser que um desses nomes tem nome Moto G, tem o nome 10 100 aqui, não sei se é essa pessoa. Mas essa pessoa trouxe uma questão. E eu peguei e falei, olha, se você quiser, nós podemos olhar para essa questão lá nesse dia desse encontro. Se ela não estiver aqui, não chegar e realmente não vier, eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas. Mas o que que eu fiz? Eu já passei tudo que eu estou explicando aqui, eu passei lá no grupo pro pessoal, mas por escrito, sem detalhar muito. Então teve gente que fez, que praticou. Então aqui a gente vai o quê? Eu vou abrir para vocês que buscaram. Falaram assim, Sila, eu fiz, minha semana foi assim, eu não consegui, eu tive esse problema, eu tive isso. Que aí eu vou estar colocando vocês no rumo. Aí então a gente vai, eu vou contribuir aqui. Não vou conseguir fazer o Pense Comigo aberto, sem estar sim. direcionada a essa questão do plano, tá? Ah, então eu só vou então tirar a dúvida que eu tenho. Que é assim, eu quero estudar porque como eu não consigo definir uma profissão assim para me iniciar, para me dedicar, eu não consigo decidir. Eu não sei por quê. Eu tenho um bloqueio aí que eu não consigo falar assim, ah, não, vou estudar para isso aqui, que eu vou ser isso aqui. Eu não sei definir isso. Aí eu falei, vou estudar para o concurso do INSS. Só que o concurso do INSS é algo muito específico dentro do concurso ali. Aí eu queria achar algo assim fora que eu conseguisse fazer sem estar ali dentro daquilo muito fechado, para poder eu me expandindo aos poucos. Você tem alguma ideia? Tem, na verdade, eu quero voltar um pouquinho. Vamos lá. Eu vou já trazer a questão dela, mas se mais alguém tiver alguma questão, eu vou pedir só para a gente esperar para eu fazer a construção toda. Depois a gente faz esse tira dúvidas, tá? Porque senão a gente vai. Aí eu começo a fazer isso e não traga a teoria. Vamos lá. É o seguinte, Miss Lady. Ah, eu vou te dar de presente um chá. Aqui tem limão, gengibre com sabor Hum, mel, esse. E eu tenho aqui um mate, chamate original. Qual você escolhe? Repete para mim, por favor. Esse aqui é o limão e gengibre com sabor mel. Esse é o chamate original. Uma Limão com caixinha gengibre. maior, uma caixinha menor, né? Qual você escolhe? Eu escolheria o limão com gengibre. Ok. Então, aqui nós percebemos que quando você soltou a seguinte fala, eu não consigo decidir. Por o que que eu quero da vida. Ponto. Então vamos olhar, analisar isso. Primeira coisa não é a dificuldade de decidir, porque eu te apresentei duas oportunidades aqui, duas possibilidades, e você escolheu. Porque tem pessoas que elas têm dificuldade de tomar decisão. Você deu uma trava, será que ali demorou, pensou, mas você conseguiu decidir. Então, o seu problema não é decidir, não é decidir. Decisão você pode tomar, qualquer uma. A questão é que você está buscando escolher uma decisão certa. Você está buscando não errar. E aí você está aqui entre
a opção A, opção B, você não dá conta de decidir porque você está no controle. Você quer decidir pelo certo. Você quer decidir pelo que não vai ter problema, que você vai ser melhor, ser bem-sucedida, que vai resolver sua vida. Aí, como você não está conseguindo decidir, você está indo para uma outra alternativa do INSS. Aí você já soltou. Tá, mas o INSS é muito específico, talvez eu vou querer outro. Não, não, não. De novo, você está escolhendo aquele que você vai passar, aquele que vai ser mais fácil para você. Ali, então, por trás disso, tá tendo o quê? Medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo de não conseguir. Então, antes do negócio acontecer, você já está cheia de medos. E aí, esses medos estão te travando a sua escolha e também. E aí, você está toda hora mudando de alternativa. O que que vai acontecer? Qualquer coisa que você escolher, se você permanecer e não tratar essa questão do medo, você vai fazer sempre com dúvida. Será que é isso mesmo que eu queria fazer? Será que não sei o quê? Você vai se conectar com o quê? Porque funciona o seguinte, gente. Eu vivo dando esse exemplo. Isso aqui é uma lanterninha. Eu vou comprar uma lanterninha ainda, gente. Um giroflex para colocar aqui na minha cabeça. Pensa que isso aqui é uma lanterna. Quando você o seu ponto de vista cria sua realidade. Traduzindo isso, aquilo que você acredita é como se você ativasse dentro de você. Eu acredito que eu não sou capaz, eu não sou capaz. Então, o que que acontece? Você vai se conectar com pessoas, é como se aqui ficasse assim, por favor, venham me mostrar que eu não sou capaz. Quem vai chegar aqui? Aí aonde que você parece que é um radar. Aí existiam 500 mil professores para aparecer na sua sala. Aparece aquele que fala de um jeito que você tem birra, que você não dá conta, que ele fala, tem um sotaque que assim te incomoda. Aí você não absorve nada. E aí, o que que acontece? Aí vai reforça o seu ponto de vista, tá vendo? Eu sou burra, eu não dou conta de assimilar, eu não consigo entender nada que as pessoas falam. Não, tá, por quê? Porque você ativou uma sireninha e falou: Oiê, vem me provar que eu sou burra, vem me provar que eu não dou conta, vem nananã. E aí o que acontece? Então todo mundo vai chegando para você para comprovar esse ponto de vista. Aí você não passa na prova, você dá branco. É onde a pessoa faz uma prova e dá branco. Ela sabe, ela dá conta, mas dá branco. E aí para quê? Tá vendo? Eu sou burra, eu não dou conta, eu nananã. Você vai comprovando o seu ponto de vista. Então, e se não tiver, aí eu te faço a seguinte reflexão: e se não tiver escolha errada? E se não existe erro? São só escolhas. Então, a partir de hoje, gente, quem tiver aí, presta atenção. Vocês vão abolir da vida de vocês as palavras certo e errado. É lógico que eu, em muitos momentos, até por uma questão didática, eu uso essas palavras. Dentro da Aliança Divergente, eles falam muito sobre isso é certo, isso é errado, nananana. Eu só recebo daquilo, mas eu destruo aquilo dentro de mim. Opa, destrói e descria todo esse ponto de vista. Porque o que vai partir de hoje? Qual é a palavra que vocês vão usar? Interessante. Nossa, eu fiz aquela escolha errada. Não, você não fez uma escolha errada, você fez uma escolha interessante. Você fez uma escolha interessante com base naquela consciência que você tinha, com base nos sentimentos que você tinha naquele momento, com base nos recursos que você tinha. Foi só uma escolha interessante, mas hoje você está aqui e hoje você pode escolher diferente. O tempo todo você pode escolher diferente. Então, o que que eu quero te dizer, Nisleide? Primeira coisa que você vai fazer primeiro, destruir, descriar todos os pontos de vista que você tem sobre as duas profissões. Eu quero que você coloque no papel, você vai colocar ali, ó, profissão A. Por que que eu gostaria de escolher essa? Quais são os benefícios dela? Tal, 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 acho isso, acho aquilo, acho ali, você vai escrever. Profissão B. Qual que é, por que que nananã? Tananã, benefícios, tá, 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 tá. Vai colocar uma coluna e vai colocar assim, profissão A, da mesma. Por quais motivos, quais são os pontos negativos dessa profissão? O que poderia acontecer de ruim? Por que que eu não poderia escolher essa profissão? Tal, 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 tal. Você vai fazer a mesma coisa com a profissão B. Esquece a fuga, esquece o concurso do INSS, esquece isso aqui, porque seu sonho não é esse. Se você for olhar seu sonho, é ser formada. Então, por que que você está lá fazendo concurso público e deixando seu sonho ali abandonado? Olha lá o sorrisão dela, gente. Né? Não tá mostrando os dentes, mas a boca tá esticada daqui até aqui. Então,
você pode ver que esse é o seu sonho, você está fugindo do sonho. Por isso que eu falei, é um monte de PDA. Aí agora, aí vai vir pessoas falando assim: nossa, esse concurso agora tá bombando, tá muito fácil de entrar. Você está se conectando com pessoas para te tirar, entendeu? Aí você vai ter um monte de percepções novas te tirando do seu foco, que é o seu plano. E aí você vai fazer isso. E aí você vai colocar uma data, que é onde que eu vou falar na prática do plano. Uma das coisas é você colocar datas. E decidir, gente, então, tomar uma decisão, ela também é uma ação. Então você não precisa tomar uma decisão hoje, você não precisa tomar uma decisão agora, mas você pode colocar um prazo. Então eu vou tomar uma decisão até dia 30/6. Daqui em 10 dias eu vou tomar essa decisão. Ponto. Essa é uma decisão. Decisão de tomar uma decisão. E quando você fizer isso, você fala: eu vou tomar uma decisão. Primeiro, vão aparecer as paraquedas, vão aparecer informações no seu campo, o seu corpo. Aí eu já vou falar de coisas que eu acredito fora da aliança, tá? Eu acredito no que eu chamo de unificação com o todo. Tudo que acontece na sua vida, tudo que você está vivendo e vivenciando, é um reflexo do que tem dentro de você. Então, muitas vezes eu vou fazer um exercício com você. Você vai fazer a seguinte pergunta. Eu vou gravar, tô gravando, depois eu mando para você e depois eu escrevo, depois você me chama no privado que eu te mando as perguntas, tá? Não precisa anotar nada agora. Aí eu te mando. Você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai fazer num dia e depois você vai fazer no outro dia. Vamos supor que você tem uma rotina, você vai na padaria. Você vai, todos os dias eu vou lá, me fala alguma coisa que você faz todos os dias, uma rotina. Você tem alguma rotina? Na rua? Levar filho na escola, você tem alguma coisa? Tira o microfone e fala. Eu levo minha filha na escola todo Perfeito. dia. Ok. Então, antes de você levar ela na escola, você vai fazer a seguinte pergunta: Universo, como vai ser a minha vida daqui a 10 anos se eu escolher a profissão tal? Você pode me mostrar, por favor? E você vai sair e você vai, pronto, solta. Você vai fazer suas coisas normais e você vai andar na rua. Normal, você vai levar ela na escola, etc. Só que eu quero que você vá com presença. Você vai observar as coisas. Tudo que acontecer de diferente, de interessante, de curioso, de ruim, tudo que acontecer, você anota. Vi um caminhão de flores e achei lindo. Vi não sei o que, sei lá. Você vai anotar. Não fica analisando. Só anota. Nossa, mulher com marido brigando ali. Não sei o que. Você anota. Depois, no dia seguinte, você vai fazer a mesma pergunta. Universo, como vai ser a minha vida daqui a 10 anos se eu escolher a profissão tal? Você pode me mostrar, por favor? Você vai fazer a mesma coisa, termina de fazer o lanche dela, etc. E você vai para a rua. Anota. Depois você vai me mostrar. Depois você me conta. O que que é essa tarefa, gente? Eu faço ela às vezes nos meus atendimentos particulares. Quando a pessoa está com uma dúvida, etc. E a pessoa me pontua e depois eu trago ali alguma clareza para a pessoa. O que acontece? O que está dentro, está fora. Isso tem a ver com a lei da correspondência, do Caibalion, né? Que eles falam, né? Que tu tá em cima, tá abaixo, então é uma correspondência. Tudo que tá dentro, tá fora. Então, o que tá dentro do seu coração, ele vai, o que tá dentro do seu ser, do seu inconsciente, ele vai se mostrar através do seu universo, das realidades que se apresentam ali. Porque você vai estar querendo ver. Então, por exemplo, você tá vendo ali uma briga de casal. Talvez eu vá te fazer assim. Seu marido é contra? Você é casada? Ok. Então talvez eu vou falar assim: seu marido talvez seja contra essa profissão. E aí você vê realmente um casal brigando. Então, se você escolher essa, pode ser que tenha briga. Não significa, pode ser que, na verdade, não significa que essa é a realidade, que isso é o que vai acontecer, mas isso é o que tem dentro de você. É uma crença de que se eu escolher, eu vou brigar. Se você não está atento com isso, se você não está presente, essa sireninha, ela vai para aqui. Eu vou brigar se eu escolher essa. O que que vai acontecer se você escolher? Vai ter briga. Oi, princesa. Tudo bem? O que que vai acontecer? Você vai brigar com ele, porque o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, se você não ficar atenta, você vai criar isso.
O que que acontece? Se e está te impedindo de escolher, não. O universo vai estar te mostrando o que tem dentro de você. E aí você trabalha isso. Você fala, não, é uma escolha minha, eu vou falar com ele, eu entendo você, mas aquilo não é um destino final. Aquilo lá é só uma representação do que tem dentro de você. Então, o que que você vai fazer? Você vai passar ali 2 dias, não sei quantos dias, você vai fazer uma pergunta uma vez só e anotar uma pergunta uma vez só. Depois você me manda no privado que eu consigo contribuir trazendo alguma consciência para você, tá? Mas primeiro, defina uma data para decidir e toma uma decisão. E voltando a falar, não existe escolha certa ou errada, só existem escolhas. Se você, por exemplo, nossa, eu escolhi enfermagem, tá? Por quê? O que que tá por trás disso? Muitas vezes a pessoa quer ser enfermeira porque ela quer salvar o mundo. Ela é aquela pessoa que salva todo mundo. Olha lá, porque se brincar, ela quer ser enfermeira. Quer ver? É enfermeira? É enfermagem? Não. Ó, então tá bom. Mas, porque ela tá lá rindo. Porque ela é uma pessoa que às vezes é muito comum. Não importa por qual motivo e objetivo a pessoa escolhe alguma coisa ou escolheu entrar naquele lugar. O importante é o que ela escolhe a partir de agora, entendeu? Então, assim, se a pessoa já tem consciência antes, nossa, eu tô vendo que eu tô querendo entrar para salvar. Beleza, eu estou tendo essa consciência antes. Então eu posso escolher. Será verdadeiramente que é isso que eu quero? Porque eu tô querendo salvar a humanidade e eu não tô olhando para mim, porque meu sonho mesmo era ser arquiteta. Então, só que eu tenho medo, porque arquiteto é mais caro, meu mercado tá ali. Comece a colocar os pontos de vista que você tem, entendeu? Porque você tá se alinhando pelo medo. Você está se alinhando com base nossa, porque o mercado é difícil, eu quero fazer medicina, mas eu tenho medo de não passar, eu tenho medo disso. Você está mais indo pelo medo, escolhendo pelo medo, que escolhendo por você. Você entende? Então você vai fazer os medos. Você é da aliança divergente? Roda protocolo de medo. Então, ali, ó, toda vez que eu falava de um medo aqui, você, sei lá, sorrindo ali. Então, foi identificando, parece que foi identificando. Então, alguns medos você já foi percebendo. É rodar protocolo, tá? Protocolo de medo, para você poder entender de onde vem esse medo. Porque muitas pessoas, quando têm muitos medos, nessa coisa de confiança, de saber quem é si próprio, o que que acontece? É porque lá na infância, se você for voltar e voltar e voltar e voltar, você vai encontrar uma mãe que às vezes super protegia. Uma mãe que falava assim: não, não precisa fazer, não, pode deixar que eu faço. Que às vezes você até queria, mamãe, deixa eu te ajudar a fazer o bolo. Não, 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 pode deixar, você não vai dar conta. Ou às vezes a mãe falava assim: não, não, você é muito pequena para isso. Ou você, não, você vai fazer bagunça. O que que você está criando? Porque na vida, gente, não é sobre o que o outro faz, é sobre como você percebe. Então, você se percebe as coisas de uma determinada forma. Então, naquele momento, a criança, ela percebe assim: nossa, eu sou incapaz, eu não dou conta. Ai, você é burra. Ai, você não sei o quê. Tem atendimento um recente que eu fiz, que a irmã tinha falado: ai, nada que você fala presta. A menina tinha dificuldade de ir numa padaria nova para pedir alguma coisa nova porque ela não dava conta. Na verdade, não faz um tempo, não. Eu contei essa história lá no meu Instagram uma vez. Uma menina, ela falava assim: nossa, eu vivo dependente do meu marido, da minha mãe, nananã, eu não dou conta de fazer as coisas. E a gente foi voltando nas histórias e ela se lembrou ela falou assim: olha, a minha mãe, por exemplo, uma vez eu não dou conta de fazer as coisas. Ela falou: uma vez a minha mãe foi ela contou duas histórias. Ela falou: minha mãe me levou na Caixa Econômica, parou o carro, falou assim: ó, vai lá e você vai depositar esse dinheiro. E ela pegou e falou: enquanto isso eu vou em outro lugar, já volto. Aí ela voltou e falou: eu não consegui. Aí, tá. Aí depois ela contou outra história, que ela foi na feira com a mãe e que... Como é que era a história da feira? Isso já faz um tempo. Que ela foi na feira... Não, mentira. Ela tava em casa e ela falou assim, minha filha, vai lá na feira, compra isso, isso, isso. E ela falou assim, eu não consegui. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer as coisas. Eu não consigo estar lá. Beleza. Esse é o ponto de vista dela. O que que ela vai criar? Ela vai criar marido narcisista, que faz tudo por ela, que não deixa ela fazer. Ela vai criar uma vida onde que ela não dá conta de um emprego, entendeu? Porque ela acredita que ela não dá conta das coisas, porque tem a sireninha aqui. Eu não dou conta. E vou pôr essa aqui que é maior. Eu não dou conta das coisas, eu não dou conta das coisas. Tá lá a sirene dela pitando. Mas, vamos olhar isso. Eu falei, vamos investigar isso.
Quando eu fui investigar, falei assim, curioso, o que que aconteceu lá dentro da Caixa Econômica? Por que que você não conseguiu, né, depositar? Ela falou assim, porque eu nem sabia onde era a fila. Falei, tá, ela via as pessoas, mas você não sabia? Tá, e por que que você não perguntou? Não, não dei conta. Vamos olhar para isso. Então a questão não é que ela não deu conta, ela não conseguiu nem perguntar. Por de onde vem isso? Aí eu fui investigando e a gente encontrou. Na infância, a irmã dela tinha dito. Ai, quando ela ia falar alguma coisa para a mãe, por exemplo, ou falar a opinião dela, a mãe dela sempre falava, a mãe e principalmente a irmã. Ai, para de falar. Ai, tudo que você fala é insignificante. O que você fala não presta. Nada que você fala presta. Eu não lembro exatamente as palavras, mas era tipo isso. O que que virou? Não posso falar. Ela começou a travar. Entendeu? Eu não posso falar, tudo que eu falo não funciona. Então ela virou uma pessoa que não falava. O que que vai acontecer com isso? Eu não sei falar, eu sou ruim, as coisas que eu falo é errada, eu sou inadequada. Aí ela vai para uma sala de aula. O que que ela vai para a sala de aula? Um professor que vira e fala assim para ela. Ela tem uma dúvida. Ele fala, 1 e 1 é 11. Aí ela tem dúvida daquilo. Aí ela pergunta, professor, 1 e 1 é 11? Aí ele fala assim: não, 1 mais 1 é 2. Ela, não, professor, 1 e 1 é 11? Aí ele, não, 1 mais 1 é 2. Aí vem uma Tisila do lado, salvadora da humanidade, e fala assim: professor, eu sei o que que ela quer dizer. Ela tá perguntando se 1 ao lado do 1 é 11. Ele, é isso que você queria saber? Aí ela, é. Ele falou assim, é 11. Ah, então tá. A Tisila, salvadora, falava assim, narcisista, falava assim, ai, salvei ela. Ai, ajudei ela, contribuí, que lindo. Na cabeça dela, quem salva sem a pessoa pedir, porque ela tem boca, ela poderia ter pedido, Sila, você me ajuda? Você conseguiu entender? Você pode perguntar para mim? Ela não fez isso. Eu ajudei sem ela pedir. Quando você ajuda o outro sem que o outro ele te peça ajuda, eu sempre passo assim, ó. Primeiro, a pessoa ela tem condições de pedir ajuda? Porque às vezes a pessoa tá ali apanhando, tá ali não sei o quê, às vezes ela tá ali definhando porque tá morrendo de fome, às vezes ela não consegue pedir ajuda ali. Então ela consegue? Consegue. Porque às vezes é uma criança, não consegue, né, ainda se expressar. Então eu analiso. Opa, primeira coisa, ela consegue pedir ajuda? Consegue. Ela está pedindo ajuda para alguém? Não. Está pedindo para mim? Às vezes está pedindo ajuda, mas é pro João, pro Beltrano, tal. Tá pedindo para mim? Não. Então, se não, eu não vou ajudar mais. Entendeu? Então eu vou parar de salvar. Eu posso o quê? Oferecer. Fulana, você quer que eu pergunte? Eu acho que eu entendi. Você quer que eu te pergunte? Que eu pergunte para você? Ah, pode tentar. Eu estou perguntando, eu não estou salvando. Eu pergunto, você quer me ajuda? Se a pessoa fala, porque às vezes a pessoa não pensou em pedir ajuda para mim. Ah, eu quero, beleza. Aí tudo bem. Agora, vamos voltar para aquela aluna que estava lá. Eu não sei falar, eu não sei o quê. Quando a Tisila vai e pergunta assim, nossa, 1 e 1 é 11. Ah, que lindo, resolvi ela. Na hora ela pensa assim, inconsciente, tá, gente? Inconsciente. Tá vendo? Eu não sirvo para falar. Eu não sei falar as coisas. Tudo que eu falo não funciona. Ninguém me entende. Ou seja, aquela situação reforça o ponto de vista dela. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai parar de perguntar, vai parar de ficar perguntando as coisas, vai parar de falar as coisas. Vamos voltar para minha cliente. Então, é uma cliente que comprou esse ponto de vista da irmã, de que tudo que ela fala é bobagem, ok? De repente ela vai para a sala. Se é uma sala de aula, se ela acha que tudo que ela fala é bobagem, qual que é a tendência dessa criança? Não tirar dúvida, não perguntar quando o professor fala alguma coisa. E aí, então pensa comigo, se ela tivesse só perguntado 1 e 1 é 11 e ele falado, sim, ok, ela ia entender e ia fazer o exercício. Se ela não entende porque ela fica calada, ela faz o exercício errado e aí começa a criar um outro ponto de vista. Eu sou burra.
Na verdade, eu não sou capaz. Às vezes ela não é que ela é burra, é porque ela não dá conta de ir lá perguntar, tirar dúvida, entende? Porque tudo teve a ver com o começo da conversa. E essa foi a história da minha aluna, da minha cliente. Então não é que ela não dava conta. Ela comprou o ponto de vista de que ela não poderia falar. Depois ela comprou o ponto de vista de que ela era burra. E assim foi criando a vida dela. Então, o que que eu passei para ela de exercício? A gente trabalhar essa questão da comunicação. Então, eu pus um desafio. Você vai numa padaria nova, que você nunca entrou na vida, e você vai pedir uma coisa que você nunca comeu. Só isso. E aí, ela vai com medo, ela vai tremendo, ela não vai saber onde é a fila, mas ela vai se virar. A meta dela é essa. Então, com isso, ela foi desenvolvendo. E aí, ela foi percebendo que ela era capaz. Então, você pega pequenas coisas e vai se desenvolvendo. Ok? Então, o que que eu quero falar para você? Você, Miss Leite, tá? Tem os seus medos, tem essas dúvidas, né? Sobre como agir, como o que escolher. E, pessoal, não existe escolha certa ou errada. Ah, eu quero escolher por arquitetura, não sei se eu escolho andar de bicicleta ou se eu compro um carro. Não tem escolha certa. Você pode escolher comprar bicicleta e confiante daquela escolha. Eu escolhi isso. Com base no que eu tenho, com base no que eu penso hoje, com base nos meus medos, nos meus sentimentos. Essa foi minha escolha. E ficar leve com essa escolha. Se durante a jornada, daquela sua escolha, você falar, poxa, essa escolha tá pesada, essa escolha para mim não tá funcionando. Você pode escolher diferente. Entende? O que eu posso escolher diferente aqui? Porque às vezes vocês estão pensando em escolha A e escolha B e tem uma C que você nem está considerando. Só que para essa servir, você precisa iniciar alguma. Você precisa iniciar um caminho. A C tá aqui, ó. Só que você precisa, para ele abrir, você precisa escolher. Tá aqui, duas oportunidades fechadas, A e B. Você precisa começar com a A para ela explodir. E aí, quando você estiver indo aqui, ó, você vai, vim por esse caminho. Os outros fecham, mas você tá aqui. Não tá esse caminho bom? É igual da teia, ele abre outros. E você fala, eu quero voltar para cá. Você vai escolhendo diferente. Você pode fazer escolhas diferentes a cada 10 segundos, tá? Esses 10 segundos é algo sobre a física quântica. Mas, que eles falam que é 7 pontos, não sei o quê. Então, a gente, dentro de Axis, fala isso. Que a gente pode escolher a cada 10 segundos. Você pode escolher o tempo todo, tá? Então, vamos voltar ao plano perfeito, que era o objetivo aqui desse encontro. Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. Adorei a analogia de decidir um chá e decidir na vida. Tenho a dificuldade de discernir o sonho grande dos objetivos. Vou trazer sobre isso. Eu era uma criança muito tímida. Você é muito clara na sua construção. Desculpa, eu vou ter que sair. Muito bom. A Liliane já saiu. Tenho dificuldade em escolher. Beleza, igual a Miss Lady, tem dificuldade de escolher. O Elton era esse? Tem um vídeo do Elton, vou ver se eu acho e depois eu ponho lá no grupo. Ele tinha dificuldade de tomar decisões. Ele tinha. Ele sempre deixava para o outro decidir. Ele não conseguia decidir nada. Então, quando a pessoa falava assim, vamos almoçar, ele virava e falava assim, tá, onde você quer ir? Porque, na verdade, a pessoa escolheu almoçar, ele aceitou, e ele, onde você quiser ir, pode ir onde você quiser, onde você estiver ali. O que que ele começou a fazer? Treinar escolhas. Então, ele começou a escolher café. Cafezinho. Eu quero um café ou quero um cappuccino? Porque ele aceitava o que tinha ali, ou o que a pessoa tinha para oferecer. Ah, você quer isso aqui? Quero. Ele não escolhia. E ele Elton Euler, gente. E ele começou a tomar decisões. Então, as pequenas decisões, elas refletem as grandes também. Quando ele começou a decidir e ver que ele é capaz, que ele pode decidir, ele começou a destravar. Miss Lady, olha para esse lado, igual você falou, né? Não, eu tenho dificuldade de decidir. Ok, você decidiu aqui. Você decidiu entre os chás. A questão não é que você não consegue decidir, mas são as coisas que você pensa e que você carrega para não decidir. A maioria, gente, da gente não decide porque a gente tem medo de errar. Mas eu volto a falar, e se não tiver escolha errada? É só uma escolha interessante. Só escolha. Você só tem que escolher. E quando você escolher, vão acontecer o quê? Os acontecimentos, que na aliança a gente chama de pré-quedas,
Pra quê? Escolhi, vou fazer isso. De repente vai começar a aparecer um monte de gente falando, te dando oportunidade da outra vaga, da outra carreira ali que você queria. Pra quê? Pra te deixar falar, e aí, vamos lá, ou, pré-queda de confirmação. Você vai querer mesmo isso ou não? Então virão. Só que é onde você falar, eu escolhi e isso eu vou manter, vou iniciar. Depois que eu iniciar, se eu escolher mudar, eu mudo. Mas agora eu vou seguir. É só isso, tá? Eu sei que eu falo só e eu sei que não é tão fácil, mas vocês têm ferramentas para isso. Vai usando os protocolos, vai analisando e vai tomando a decisão, tá? Vamos lá agora pro plano. Então, por conta disso, deixa eu só acessar aqui anotações. Então, por conta disso, por isso que iniciou a história. Então, eu estava voltando agora no início, né? Então, eu estava falando, então, do motivo, e a gente começou ali com uma discussão de PDA, de perceber, decidir, agir, onde as pessoas ficam tomando um monte de decisão. É igual a Nisleide. Talvez a decisão da vida dela é essa, de qual carreira ela vai, de qual profissão ela vai seguir. Só que ao invés de decidir o que é importante, ela fica tomando um monte de decisão aleatória ali a vida dela. E ela não. Aí vamos lá, você tem um sonho. Essas pequenas e múltiplas decisões que você toma todos os dias, vai te levar para o sonho? Não. Por isso que você precisa mirar no sonho. Então, como que funciona? Aí eu comecei a falar sobre os PDAs, etc. Falei lá para o pessoal essa minha visão de tomar cuidado com esse tanto de decisão que as pessoas tomam, esse tanto de ação. A gente entrou no assunto lá dos áudios. E depois eu resolvi trazer lá no grupo a respeito do plano perfeito. Como que funciona o plano? Como que você vai caminhar? Como que vocês querem ter retorno? Vocês querem ter um sucesso na vida? Então, como que vocês vão fazer? Primeira coisa é o sonho, que alguém perguntou aqui, então eu vou começar a explicar. Tem 2 vídeos no meu canal que chama Plano Perfeito, parte um e parte 2. Na parte um eu falo só de sonho, porque tem gente que nem sonha. É interessantíssimo. As pessoas vêm para o meu atendimento. Ah, você sonha? Sonho. Tá, o que você quer? Ah, eu quero que a empresa fature 100 mil. Tá, qual que é seu sonho? Não, que a empresa fature 100 mil. Tá aqui, faturou 100 mil. Qual que é seu sonho? Teve uma pessoa, eu acho que ela tá aqui, tá aqui, que foi interessante, que eu fiz a seguinte pergunta para ela: qual que é seu sonho? E aí ela falou assim: nossa, eu queria uma casa cinza, uma casa com telhado cinza. Eu achei muito lindo, né? Muito, muito legal. Beleza. Eu falei: tudo bem. Você acabou de conseguir a casa de telhado cinza. Ponto. Qual que é seu próximo sonho? Aí ela parou um pouquinho, pensou, depois ela falou: ah, mobiliar a casa. E ali, e se eu continuasse, ela ia falar outras coisas da casa e tal, tal, tal. Só para vocês terem uma curiosidade, essa pessoa tá na fila de adoção, tá num processo de adoção. Vocês entendem que no sonho dela não tá nem ser mãe, ser nananã? Por quê? E aí a gente foi olhar, por que que ela não, ela quer a casa? Ela nananã, porque essa mulher não estava sonhando. Ela não estava tendo os sonhos dela. Ela tinha um sonho de trabalho que estava deixando de lado. Ela tinha outras situações que estava deixando de lado. Então é isso, sabe? A gente para de sonhar. A gente é muito comum isso. A pessoa às vezes eu quero uma vida financeira, eu quero uma tranquilidade. Então, mas para quê? Sabe? Você quer ser reconhecido como o quê? Qual que assim, se pudesse tudo, você tem todo o dinheiro, você vai fazer o quê? Ai, vou viajar, vou não sei o quê. Muitas vezes, esses desejos, eu fiz um workshop que foram 9 séries, não foi uma série de 9 encontros para a gente falar sobre dinheiro. Ponto de vista, crença sobre dinheiro, uma atrás da outra. Foram 9 dias sobre isso. E eu fazia exercícios, todos os dias eu dava um exercício ali pro pessoal. E um dos exercícios era a pessoa falar assim: tá, você tem dinheiro, o que que você vai fazer com esse dinheiro? E aí o pessoal colocava, eu falava, o que tá por trás desse desejo? Às vezes, por exemplo, você tá querendo uma viagem porque na verdade você tá cansado, você quer descanso. Talvez é porque você queira lazer e você não tá tendo. E aí você fica numa espera do dinheiro para fazer algo que você já pode ter agora. É o tal do ser para ter, sabe? Que o pessoal fala. Você precisa.
sabe? Você vai ter tudo isso, mas você já pode ser aquela pessoa mais calma, uma pessoa que, sabe, eu não tenho condições de ir para Dubai, mas eu moro em Uberlândia, tem uma cidade próxima daqui que o pessoal brinca que é distrito, que é bairro da cidade. Você pode ir para Araguari, que é uma cidade bem próxima, daqui 30 minutinhos. Então, às vezes você vai para lá. Então, é isso que eu tô te falando. Você não, é sobre ir, você já pode viajar. Talvez não para aquele lugar que você queira, mas você pode viajar. Então, é olhar quais são os desejos. Então, assim, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas a Aliança Divergente, ela divide os sonhos, as áreas em três: carreira, quer dizer, financeiro, relacionamento e saúde, ok? Eu gosto na hora de sonhar de 6 áreas, que é carreira, que eu separo ela, carreira é uma coisa, dinheiro é outra, carreira, dinheiro, relacionamento amoroso, relacionamento social, que é família, amigos, essas coisas. Deus tem a ver com conhecimento, desenvolvimento pessoal, o que que você quer evoluir, o que que você quer crescer, para onde você vai, qual que é, né, nessa área espiritualista, sei lá, onde você quer ir. E por último, é a saúde, tá? Saúde, bem-estar, feminilidade, masculinidade, como você quer ser visto, como que você quer ser. Então, é nessa parte aqui. Então, nesse vídeo número 1, eu explico tudo sobre o sonho. Eu vou dando exemplos, então eu não vou trazer aqui, que senão vai ficar repetitivo. Na segunda parte, que é do plano perfeito, parte 2, lá eu falo sobre como você montar o plano. E aí eu falo sobre clareza, custo, compromisso, várias coisas. Lá tá bem detalhado. Aqui eu não vou detalhar, vou fazer um resumo para você ir para prática, tá? A gente vai focar em prática. Olha aí, já são quase 1 hora, eu vou chegar até 1 hora e meia no máximo aqui. Então vamos lá. Então, o que que eu fiz? O que que é a primeira coisa? Eu coloquei lá no grupo para vocês um resumo, mandei hoje de novo lá para vocês o resumo. Para quem for assistir depois, na descrição do vídeo do YouTube, eu vou colocar esse resuminho lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte: você vai sonhar. Você vai sonhar. Você vai pôr lá os seus as 6 áreas. Você vai pôr uma página para cada um desses itens e sonhar. Sonhar, sonhar, sonhar. Sonhou. Beleza. Essas são as minhas metas. Tá. Agora, você vai pensar, é o seguinte, você não consegue olhar para aquilo ali e falar assim, nossa, eu vou fazer tudo isso acontecer. Eu vou fazer, ser uma empresária de sucesso, eu vou fazer isso aqui com dinheiro, vou fazer meus botox, vou fazer minha viagem, vou fazer não sei o quê. Eu quero também emagrecer tanto, meu relacionamento eu quero casar, eu quero não sei o quê. Calma, não, não dá. Entendeu? Você não vai tirar isso do seu sonho, mas a gente vai fazer micro sonhos, a gente vai por etapa, ok? A gente vai olhar para cada sonho e falar assim: aonde eu vou priorizar? Aonde vai estar minha fé, meu foco e minha energia, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Você pega os 6 lá, bonitinho, pôs lá na parede, mural dos sonhos, aquela coisa lá. Eu não coloco mural dos sonhos, eu tenho o meu. Eu coloco mural das realizações, entendeu? Já falo isso, para não ficar nos sonhos, são realizações. Aí, você vai colocar lá e você vai falar: beleza, eu tenho que começar. E aí você pode juntar, né, essas 3 partes: relacionamento, o familiar, o amoroso, com Deus, com a conexão, com o espiritual, você pode pôr tudo nessa parte. Financeiro, carreira, etc., você põe nessa parte. E a parte da saúde física, né, emocional, nananã, você pode pôr na terceira parte. Então você vai olhar e vai falar: beleza, eu tenho todos esses sonhos, tá aqui no meu mural, lindo. No que eu vou focar agora? Em quais dessas 3 áreas eu vou colocar minha energia para os próximos 3 meses? Só quero 3 meses. Eu tenho 3 meses aonde eu vou focar. Aí você vai fazer uma decisão. Em qual área? Não adianta você escolher todas as áreas. Você vai falar assim: eu vou escolher a área da saúde. Minha saúde está arrebentada, tô nananã. Ou seja, você vai largar o seu trabalho? Você vai largar o seu financeiro? Não. Só que você vai colocando ele em paralelo, sabe? Meio que de lado. Não é de lado, gente. É ali, ele no automático. Ele vai andando de lado, paralelo aqui, parceiro aqui, só que no automático. E o seu sonho mesmo da saúde, de olhar, você vai focar nisso. Então, quando tiver um dinheiro, por exemplo,
Você tinha aquela escada para comprar porque precisava, porque você está fazendo uma reforma. Você não vai comprar escada, porque o seu foco é a saúde. Então você vai pegar esse dinheiro, fazer aquele exame que você queria, comprar um monjaro que você queria, sei lá, entendeu? Você vai fazer, você vai focar naquilo que você realmente quer, tá bom? Então é mais ou menos isso. Então você vai pegar e decidir. Então o primeiro passo que é o segundo. Primeiro você sonha. Segundo, você decide em qual área você vai focar agora nos próximos 3 meses. Aí agora eu vou até dar uma sugestão. Dia 18 de julho vai ter um evento chamado Plano Perfeito. Não importa se a pessoa é da aliança ou se não é, ele é aberto, ok? Ele vai acontecer presencial lá em São José dos Campos. Só que as vagas já estão lotadas, já acabou, né? Não tem como mais. Eles vão fazer uma transmissão online ao vivo. Aqui em Uberlândia, quem escolher vir está convidado. Aqui em Uberlândia, eu vou fazer o encontro presencial aqui na cidade. Como que funciona? É um evento que ele é presencial, ele é no hotel, com mesa, com brinde, com apostila, com coffee break, com nananã, com painel para você tirar foto, tudo bonitinho. Só que é onde você vai sentar e vai ver a transmissão ao vivo do evento que vai estar acontecendo lá online. Gisela, mas se eu posso ver da minha casa, no meu conforto da minha casa, online, por que que eu vou no presencial gastar dinheiro, ir lá, nananã? Por conta da ambiência. Às vezes você está em casa, isso é para quem escolher, porque em casa, às vezes, o ambiente não está blindado, tá? Então, tem filho, de repente você almoça, dá um sono, aí você deita um pouquinho, você deita no sofá, de repente você vai mexer no telefone, você fica ali, aí vem a televisão, você vai assistir, então você começa a distrair. Aí você tá com a apostila ali, mas você não tá com a caneta, você não vai preencher. E no presencial, não tem como você não fazer. Porque quando você vê, tá todo mundo com a cabeça abaixada lá escrevendo. Você olha pro lado e você fala, sou eu que não vou escrever? Entendeu? Então, o ambiente, ele contribui para você agir. E é muito legal. Fora que a gente faz rodada de network, etc. Então, vamos voltar. Por que que eu falei isso? Porque a Aliança Divergente vai fazer esse evento dia 18 de julho. Então, hoje é dia 20 de junho. Então, você tem aí 30 dias. Eu não sei, para quem estiver assistindo no futuro, eu não sei quando você vai estar assistindo isso. Mas a minha sugestão é vocês fazerem um plano para estar alinhado com o plano da aliança. Por quê? Porque a cada 3 meses eles fazem esse evento. Então, o que que seria legal? Se vocês fizerem agora um plano para os próximos 30 dias, quando for dia 18 de julho, vocês renovam o plano para 3 meses. E aí vocês ficam alinhados com a aliança. E aí, a cada 3 meses, vocês vão revendo o seu plano, porque fica legalzinho isso. Ou, se você quiser, você faz um plano de 4 meses, né? Que é de agora até mais os 3 meses. Você pode fazer, tá? Não tem regra. Mas essa é uma sugestão que eu te dou. Então, vamos lá. Vamos considerar 3 meses, porque eu não sei quando outras pessoas vão estar vendo. Se qualquer coisa, você pode considerar 30 dias, se fez sentido essa sugestão que eu dei para vocês. Então vamos lá. Vamos voltar. Eu tive meu mural das realizações, meu sonho, defini em qual área eu vou atuar. Não, esses próximos 30 dias eu vou focar exclusivamente na parte financeira. Meu relacionamento é uma merda. Então eu vou chegar pro meu maridão e falar assim: meu bem, eu estou com um plano, eu estou com um projeto e eu vou me dedicar, eu preciso fazer isso aqui acontecer. E eu vou fazer isso acontecer. Eu tô com uma meta de chegar daqui a 30 dias e ter 7 vídeos publicados no meu Instagram. Eu tenho zero. Eu quero um Instagram novo e eu vou ter 7 vídeos publicados. Essa é a minha meta. Então, pode ser que o final de semana eu não vou sair, eu vou, tal, tal, tal. São 30 dias. E eu peço para você me apoiar, né? Tá tudo bem com você, não sei o que, você pode compreender? Só que o que você vai fazer depois de 30 dias? Você vai querer mais 30? Não. Não, 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 não. Você combinou com ele. Então, são com limites claros, relações bem saudáveis, limites claros, para você poder, sabe, ter essa saúde com o seu relacionamento também. É a mesma coisa. O financeiro tá ruim, você tá cheia de dívidas, mas seu relacionamento tá quase perdendo. Então, o que que você vai falar? Nesses próximos 30 dias, eu vou continuar olhando para as contas, buscando pagar, trabalhando, buscando dinheiro, mas eu vou focar no meu relacionamento. Então eu vou ser mais calma, eu vou fazer metas de, sabe, de sair, estar mais presente com ele.
deixar o trabalho. Eu sei que eu tenho muito trabalho, mas eu fiz esse compromisso comigo mesma de jantar com ele, sentar na mesa com ele, de estar presente. Então eu vou fazer isso, entendeu? Então é onde você vai focar. Então vamos voltando. Então, sonho grande, definir a área, beleza. O que que eu vou agora fazer? Depois que eu defino a área, eu vou pensar daqui a 30 dias. Se sua meta é de 30 dias, você vai falar 30 dias. Se sua meta seu plano é de 90 dias, que são os 3 meses, que é o ideal, tá? Você fazer a cada 3 meses. Então você fala assim: o que que você pode fazer? Você pode definir um agora para 3 meses. Quando for dia 18 de julho, você revê. Tá bom, vou fazer mais 3 meses desse mesmo plano, vou ajustar alguma coisa. Você pode fazer isso. Mas vamos lá. Que eu, daqui a 90 dias, você vai se perguntar, daqui a 90 dias, daqui a 40 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, depende do que você definiu ali, que é quando você é a sua meta. Como eu quero, o que que precisa ter acontecido? O que que precisa ter sido feito? Qual que é o mínimo, tá? Então é o seguinte, tem um cliente lá, é o mesmo que surgiu a ideia, que ele pegou e falou assim: eu quero estar pesando até dia 30/6 73 quilos. Eu não lembro mais agora os pesos que ele falou. 70 quilos. Eu estou. 70, não sei quantos quilos. Eu estou com 95. Oh, gente. Era dia 15 mais ou menos, o dia que ele me falou isso. Eu falei assim: você tá querendo emagrecer 13 quilos em 15 dias? Eu falei: nem Monjar faz isso. Gente, não é por uma meta. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Até dia 30/6 e para os Estados Unidos. Você tem visto? Não. Ah, gente, vocês vão montar um plano para quê? Para chegar no final e eu não dou conta, eu não consigo ser confirmado? Não. Entendeu? Então, assim, igual o Alessandro aqui, o Coruja, ele é corretor. Vamos pensar, você está vendendo em média quanto? Ah, Priscila, venda é aquele negócio. O corretor tem dia que vende um imóvel e tem dia que passa 3, 4 meses sem vender. Tá, às vezes ele vai colocar, então, eu vou vender um imóvel. Se ele não está vendendo, não adianta ele. É um exemplo, tá, Alessandro? Não adianta ele colocar, eu quero vender um por semana. A pessoa pode colocar um por semana, se ela já tem se ela vê que é real, que é possível, que tá ali dentro, ela pode elevar a corda um pouquinho, porque ela vê que tá travada naquilo, mas ela sabe que é possível. Agora, uma pessoa que às vezes não tá vendendo, tem que colocar um. Então eu vou vender um imóvel. Em 30 dias, um imóvel vai sair. Ponto. Definiu. É esse o plano. No mínimo tal. Beleza? Então o que que vocês vão fazer? É igual a Nisleide. O que que no mínimo em 30 dias tem que ter acontecido? Eu tenho que ter decidido sobre a minha profissão. Ponto. Pode ser uma ação, uma decisão, pode ser uma coisa. Então, se você, nossa, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero aumentar meu faturamento. Tá. O que que tem que ter acontecido daqui a 30 dias? Eu tenho que ter aumentado meus seguidores de 2.000 para 10.000. Vamos lá. Ok, é possível? É. Às vezes você viraliza, você vira 100. Tá. Mas eu vou falar por mim. Hoje eu tenho 2.000 seguidores mais ou menos ali. Eu sei que, mesmo que você viralize, você precisa manter. Você precisa é, continuar gravando vídeos, fazendo movimentos, postando com frequência, para poder manter aquele público, senão ele some, né? Senão ele sai. Então, né? Se você quer crescer e tudo mais, você tem que fazer isso. Hoje, eu não, dentro do tempo que eu tenho, eu escolho me dedicar a outras coisas. Eu tenho os atendimentos, eu tenho outras coisas. Então, eu não estou focada no número de seguidores meus, por enquanto. Então, não estou focada nisso. Então, por isso não é algo que para mim é tão significativo hoje. Mas se eu falar assim 10.000, eu, Tisila, diante do que eu sei que eu posso entregar, eu sei que eu posso conseguir. Só que para isso, eu vou precisar postar todos os dias, trazer muito conteúdo, fazer aqueles vídeos mais curtos, porque meus vídeos são longos, fazer no YouTube, fazer tal, tal, tal. Então eu vou ter que reduzir meus atendimentos,
né, online para eu poder focar nisso. Então eu vou ter que fazer isso, mas eu acho que eu acho assim, eu acredito que é possível. E mesmo que eu chegue lá e não foi possível, mas eu estava na jornada, consegui 5.000, consegui 7.000. Opa, foi interessante, né? Eu fiz movimentos ali. Aí eu tenho que estar disposta. Veio um financeiro, eu vou patrocinar, eu vou investir, eu vou rodar rios, enfim. Então vocês vão definir, né? Então o próximo passo é definir o mínimo que precisa ter acontecido daqui a X dias. Eu vou usar aqui 90 dias como padrão, tá? Então, daqui a 90 dias, Tisila, eu preciso ter vendido um imóvel e eu preciso ter. Vamos colocar alguém que quer, sei lá, quer virar, quer pôr no Instagram, não tem Instagram e quer ali. Então, eu quero ter pelo menos 500 seguidores. Eu tô começando do zero, tá? Então, em 3 meses, eu quero ter 500 seguidores, porque eu tô te falando, não é tão simples você conseguir seguidor também assim. No começo, quem não tem habilidade, quem ainda não fala, quem ainda não posta. Mas eu preciso ter 500 seguidores e eu quero ter pelo menos 3 postagens por semana. É um exemplo. Ok. Definir o meu destino final, aonde eu quero chegar. Mas você olha lá para o sonho, no sonho da pessoa tá lá, ser mentor da Aliança Divergente. Mas não adianta colocar isso em 3 meses, gente. A pessoa tá longe. Você precisa pôr micro sonhos, micro etapas, micro, sabe? Você vai desmembrar, você vai fatiar, você vai virar o Jack Estripador. Você vai, ó, fatiar todo o seu sonho, entendeu? Você vai fatiar em pequenas etapas, colocar bandeirinhas pequenas. Aí você fez isso, pronto, defini que eu vou chegar daqui a 90 dias. Depois você vai fatiar mais. Jack Estripador aqui, ó. Que para quem é novinho aí e não sabe, era depois eu pesquisei na internet, tinha os vídeos de terror, era tudo ele, que pegava e matava todo mundo. Não lembro se era com a serra elétrica, né? Enfim. Aí você vai desmembrar, você vai fatiar ainda, e isso que você definiu, essa meta, em pequenas ações. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Beleza? Eu defini que em 90 dias, eu tenho que ter 500 seguidores e tenho que ter postagem, 3 postagens por mínimo por semana. Ok. Só que ela não vai começar a primeira semana já postando, entendeu? Porque ela nem tem Instagram. Então, o que que ela vai fazer? Beleza, vamos dividir e aqui e colocar o que que são marcos. O que que eu preciso fazer para isso? Primeira coisa, abrir uma conta no Instagram. Bom, antes disso, tá, eu vou ter que definir. Antes disso, eu vou ter que definir o nome, se eu vou ter um nome de empresa, se vai ser o meu nome no Instagram, se vai ser uma marca. Vou definir paleta de cores, que tipo de cor vou querer. Não, Tisila, eu não entendo nada disso. Então, só abre o Instagram. Eu tô falando se você quiser, se você já tem um conhecimento sobre isso, você pode. Tisila, mas eu tenho que escolher do jeito certo, eu tenho que começar do jeito certo. Não, você só tem que começar, só tem que ser feito, não tem que ser perfeito. Você começa. Eu já mudei minha paleta 3 vezes. Eu comecei com azul, depois fui pro verde, depois eu mudei para mais branco, depois agora eu já tô voltando para azul, enfim, eu ainda não consegui me identificar. Quer dizer, consegui, mas eu ainda tô numa transição. E tá tudo bem, você vai melhorando durante o processo, tá? Mas se você fala assim, poxa, eu já sei que isso é importante, eu já sei olhar para isso, então você olha, definir paleta, tá, pronto, defini. Aí defini o nome, defini paleta. Fui lá, abri meu Instagram. Hoje em dia, gente, inteligência artificial faz tudo para você. Você pode falar, chegar lá pro chat e conversar. Chat, é o seguinte. Eu tô com uma ideia inclusive, Nisley, você pode usar. Chat, é o seguinte, eu tenho muita dúvida entre a profissão tal e a profissão tal. Eu acho que essa profissão pode me dar isso, dar mais informação para ele conhecer você. Dá isso, 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 isso. Mas eu tenho medo disso, disso, disso. Sabe o que eu te falei na folha? Você pode pular. Eu tenho isso, isso, isso. Me fale, é, me fale, me faça uma análise sobre isso e me ajude a decidir. Ele não vai te ajudar a decidir, mas ele vai te mostrar que tem travas, que tem medos, ele vai conseguir contribuir com você ali, tá? Vamos agora para a pessoa que está ali. Você pode falar, chat, é o seguinte, eu decidi que eu quero ser uma influenciadora. Eu quero ser mentora da Aliança Divergente. Só que eu não sei falar em público, eu não sei falar nada, eu não sei.
vender, eu nada, eu não sei trazer consciência, eu tenho dificuldade, eu nem tenho Instagram. Eu preciso começar. É, eu sou uma pessoa sim, sou uma pessoa assado. Qual você acha que é um nome que seria bom pro meu Instagram? Usar meu nome, eu não usar? Qual a paleta de cor você acha adequada para isso, de acordo com o meu perfil, pelo que você já me conhece? Me dê sugestão de bio, me monte o meu Instagram, me monta um cronograma completo de ações que eu deva fazer até fazer a primeira postagem. Cara, o chat vai te trazer tudo. Ele vai te dar sugestão. Pode ser que os nomes que ele te sugira para o seu Instagram já exista, mas aí você faz variação, você põe ponto, põe underline, põe eu sou, tipo assim, sou a vitoriosa. Aí você põe eu sou vitoriosa, é um exemplo. Você vai encontrando ali alternativas, mas você vai tendo ideias. Ele monta tudo para você, gente. Ele faz tudo. Então, beleza. Aí, então, o que que vai estar lá no seu plano? Primeiro, definir uma estratégia, definir um cronograma. Essa é a primeira coisa que vocês podem pular. Comecei agora, Ticila, então tá. Primeiro, é separar um dia para definir o que eu vou fazer, as etapas. Ticila, mas não é definir qual é a etapa? Não, é colocar que você vai definir etapa naquele dia. Ponto. Definir etapa. Segundo, as etapas, as coisas. Depois, é, aí você vem lá, foi definir, beleza, tá aqui. O que que eu vou fazer? Ah, tal dia, então eu vou abrir minha conta no Instagram, tal dia eu vou montar as imagens, tal dia eu vou não sei o quê, tal dia eu vou fazer tal. Aí você vai começando a colocar pequenas microações. Para poder fazer um vídeo, você precisa, tá, se arrumar, definir um tema, definir uma ideia, mais ou menos estudar sobre aquilo, dependendo do vídeo. Pode ser vídeo natural, rapidinho, nananã, depende do que você vai fazer. Eu, por exemplo, quando faço vídeos maiores, eu preciso estruturar ali o que eu vou falar. Definir isso, definir que é isso, nananã, e pronto. Então é isso que eu vou fazer. Tá. Até que dia? Então hoje é dia 20. Então até dia 15 do 7, faltando 5 dias, eu tenho que ter soltado o meu primeiro vídeo. Vocês entendem que às vezes estava lá assim, ó, postar 3 vídeos por semana? Só que essa sua meta é o mínimo que vai ter acontecido. Mas você vai primeiro, os primeiros dias, se organizar, planejar, estruturar, definir, agir. E ali, tá, no dia tal eu vou gravar. Do jeito que tiver, quando você definir essa data, é o seguinte: no dia a lâmpada vai estourar, vai acontecer um monte de coisa. A sua roupa que você estava esperando vai rasgar. Aí você vai poder fazer as escolhas, se são pré-quedas. É assim, você definiu que ia gravar um vídeo naquele dia. O que que vai acontecer? Sua roupa rasgou. Você vai falar assim: ah, eu vou ter que mandar costurar, vou ter que comprar outra roupa para gravar. O que que você está fazendo? Queda. O que que seria um salto? Porque a pré-queda, na verdade, é uma pré-quebra de padrão. Porque você tinha um padrão de não posso ser vista, não quero ser vista, as pessoas vão me julgar, medo de julgamento, medo de fracasso, medo de um monte de coisa. Mas de repente você fala, eu vou quebrar esse padrão. Aí você vai pegar aquela sua camiseta que você tem ali, você vai pôr e gravar o vídeo. E aí você tem o salto, entende? Então vamos lá. O que que eu coloquei aqui no passo a passo que eu mandei para vocês? Tem o sonho. Primeiro item, analisar qual área quer atuar, se é financeira, relacionamento ou saúde. Segundo, perguntar o que tem que ter acontecido na sua vida, no mínimo, até dia 18 do 7. Eu coloquei isso aqui porque tá nessa área que você escolheu. Então, eu escolhi a parte de relacionamento. Ok. O que que tem que ter acontecido até em 30 dias para até 30 dias, em 30 dias para, no mínimo. Ah, eu tenho que ter, eu não faz tempo, eu não procuro meu namorado, meu marido, e eu não. Tá, em 30 dias pelo menos eu tenho que ter tido uma noite com ele. Ai, não gosto, tenho até nojo, nossa, nem não me dá preguiça só de pensar que eu vou ter que transar com aquele homem e nananã. Você vai. Não, eu não sei o que vai acontecer, não sei a forma que vai acontecer, mas em 30 dias aquilo ali vai acontecer. Ponto. Uma vez. É um exemplo. Então você vai definir um mínimo para ter acontecido. Três. Aí você vai pegar essa área e desmembrar ela em pequenas microações, que foi isso aqui que eu disse para vocês, tá? É, em pequenas etapas. Quatro, montar um plano de ação geral para 30 dias. Que são esses planos? É isso aqui tudo que eu tô falando para vocês. Aí vem aqui o seguinte:
Então você montou mais ou menos ali. Então tá, eu vou primeiro abrir o Instagram, eu vou fazer a primeira postagem, depois eu vou postar 3 vídeos. É um exemplo. Então você definiu três metas grandes, onde você vai celebrar para cada conquista que você teve. É um exemplo. Aí, o que que vai acontecer? Agora eu quero as próximas 2 semanas, tá? Eu quero que você já definiu mais ou menos, você teve uma visão geral, né, do que fazer, de como fazer, você tá ali mais ou menos com tudo estruturado, você vai olhar agora só para as próximas 2 semanas. Só 2 semanas, ok. Você vai falar, nessas próximas 2 semanas, qual que é meu plano? Que eu preciso ter feito? Para quem já é da aliança, que protocolo eu tenho que ter rodado? Porque me veio medo disso, me veio aquilo. Então, ó, nessas 2 semanas eu vou ter que ter rodado o protocolo de medo, ter tido conversa difícil, porque eu já percebi com a minha mãe, vou ter que ter conversa difícil com ela, vou ter que isso, vou ter que aquilo. Por exemplo, em 2 semanas eu vou fazer isso, tá? Então você vai definir que vai acontecer? Por que eu tô falando 2 semanas? Porque se a gente fica falando um mês, a rotina vai comendo vocês e vocês não vão percebendo. Então você tem que colocar 2 semanas. Quando você define que quer fazer aquilo, que quer que aquilo aconteça, o que acontece automaticamente? As pessoas com quem você tem dependência emocional, elas aparecem na sua vida. Teve um rapaz é um colega, eu não atendi ele não, mas assim, eu só tava fazendo penso comigo com ele. E aí ele foi no plano perfeito no dia 1. E ele tinha terminado um relacionamento e ele sofria, tava sofrendo pela ex dele, já tava noiva, já ia casar. Mas aí eu vi que ele sofria ali. E no dia do plano perfeito, aqui em Uberlândia presencial, ele tomou decisão ali. Eu vou seguir minha vida, eu vou arrumar alguém, eu vou não sei o quê, etc. O que aconteceu na segunda-feira? O evento foi no sábado. No domingo, ele saiu com uma moça da igreja que ele percebia, né, que já estava interessado nele, saiu, foi tomar um lanche. Beleza. O que aconteceu na segunda-feira? Quem que aparece depois de não sei quantos anos? A ex dele. Com um boleto. Ó, porque eles tinham uma empresa que estava lá no mesmo CNPJ deles, eles tinham uma empresa em conjunto. Ó, surgiu uma conta aqui, ó, para pagar de não sei quando, que aqui que a gente não sabe. Pra que ela apareceu, gente? Tisila, mas que ruim, apareceu através de conta. Ela precisava aparecer. Então, não é sobre a conta, é sobre o universo trazendo ela, porque ela precisava vir para ele ver que ainda tem coisa ali com ela, para ele olhar, para ver quais emoções que ele teve quando ele ali. E aí ele tinha, o negócio era 2.000, ele tinha uma outra coisa para pagar com 2.000, ele estava querendo deixar de pagar isso para pagar ela, porque tinha uma vontade porque ele não queria, não estava dando conta de falar para ela, falar assim, olha, eu vou pagar isso, mas parcelado, eu só vou pagar daqui a 20 dias. Ele queria mostrar para ela que deu certo na vida, que ele conseguia. Então ele queria se prejudicar, porque a outra conta era mais importante, que essa daqui era uma conta de 3 anos atrás, gente. Então ele poderia falar assim: ah, ok, tomei ciência, eu vou me organizar, vou ligar lá para as pessoas, eu vou negociar e vou ver quando é que eu posso pagar isso aqui. Ele poderia ter feito isso, mas ele não queria mostrar para ela que ele não dava conta, que ele não tinha 2.000 ali. Então ele queria. Então você pode ver que tinha uma dependência emocional. Então essa conta veio para mostrar isso, que ele ainda estava esperando ela, né? Esperando mostrar ser bem-sucedido, para quê? Para reparar, para mostrar para ela que deu certo, ou que ela se arrependeu, ou sei lá, entendeu? Então, assim, vocês podem ver que as pessoas aparecem. A, a Fabiana, que tá aqui, fez atendimento comigo, né? Que apareceu essa semana para ela? Eu comentei, né? Alguma coisa do antigo chefe dela. Falei, ai, tem coisa. Apareceu 3 vezes. Foi uma funcionária lá da empresa dele procurando ela para pegar uma ajuda, ela encontrando ele na rua e ele fazendo um comentário para ela. Depois teve mais uma situação, esqueci qual que foi, mas teve outra situação. Um cliente saiu do negócio deles lá e foi para ela. Enfim, eu falei, cara, tá aí, ó, tá escancarado que tem coisa aí, entendeu? O universo tá te mostrando. E por que é importante a gente ter presença? Porque se a gente não olha para isso, a gente fica achando que é só, mais do mesmo. A gente fica achando, foi só um comentário, foi nananã. Só que se a gente tá presente e fala, opa, tem coisa aqui, a gente começa a analisar os nossos sentimentos. Porque lembra, a pré-queda, ela tem 3 camadas. Ela vem para você
para você ver, né, tomar consciência, né, confirmar que você realmente tem aquele padrão. Depois ele vem para você romper o padrão com dificuldade e depois você repetir para poder você falar, pô, agora eu consigo romper o padrão. Agora não é mais um padrão, porque já foram duas vezes aqui, eu já fiz isso, então não deixou de ser um padrão. Então você precisa depois validar isso. Então ele vem para você ver, você treinar, né? Você se desenvolver e depois para você validar. Então, se a pessoa não percebe que aquele comentário, por exemplo, tem algo por baixo, o que acontece? Você ignora e depois vai aumentar, vai vir mais forte para você ver. Então, se você para e logo observa e fala, tem coisa aqui, o que que pode ser? Você já toma uma consciência, você já tem uma percepção, então você já tá na camada um, entendeu? Então você já olha, você já consegue fazer diferente da próxima vez. E aí você rompe seu padrão. Só que muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes eu não consigo ter ainda clareza exata de qual que é o padrão da pessoa. Então eu falo, vai me falando quais são os acontecimentos para eu ter uma noção. Falar, você tá vendo que é a mesma coisa da outra situação? Então a gente vai analisando. Então, o que que eu falo para vocês? Montem o plano de vocês, definam com base no sonho, tá? Lembra que eu falei assim, no começo aqui, eu ainda dei um exemplo. A pessoa quer. Qual foi? Fazer aula de dança? Que exemplo que eu dei aqui, que agora até já esqueci. Eu dei um exemplo aqui de uma coisa legal que era para a pessoa fazer. Mas não estava de acordo com o sonho dela, não estava de acordo com o plano. Então se torna um atrapalho e não um atalho. Então, então por isso que é importante você estar sempre olhando para o sonho e falando assim: isso que eu estou escolhendo fazer está de acordo com o meu sonho? Ele vai me levar lá? Pode ser que esteja muito longe, mas ele vai me levar. Então é você olhar para isso. Bom dia, Clésia. E aí, o que que acontece? Você vai, então, desmembrar, definir e vai começar a agir. Começou a ter coisas interessantes, a ter pré-queda, você vai fazer para as perguntas. Tá, se isso aqui tivesse acontecido mais grave, teria o mesmo efeito que me fez? Seria, se ele tivesse menos ou bem pequeno, eu iria ignorar, né? Então, igual eles falam, né, que a pré-queda, o que acontece, o acontecimento, ele não pode ser não nem tão pequeno ao ponto que você ignore e nem tão grande que assim você não dê conta, que você tenha que se reorganizar demais, etc. Então, ele vem na medida certa para despertar uma emoção em você, para despertar algo em você na medida. Então você vai olhar para aquilo e falar assim, tá na medida. Se fosse maior, como é que seria? Se fosse menor, como seria? Muda o tempo dele. Tá, se isso aqui tivesse acontecido semana passada, ia ser diferente? Ia. Porque semana passada eu não estava tentando tal coisa. Essa semana que eu tô, aconteceu isso. Então você vai fazer essas perguntas. Com quem está relacionado? Isso aqui me aproxima da pessoa, me afasta? Você vai, isso aqui é para quê? Qual a utilidade? Proteger, punir, né? Isso aqui eu consigo reparação. Então você pode ver que através dessas perguntinhas você vai identificando se é uma pré-queda, se não. Porque às vezes, ai, nossa, o pessoal fica olhando pré-queda também, caçando pré-queda. Para de ser caçador de pré-queda, gente. Para, caçador de pré-queda. O que que é caçador de pré-queda? É aquela pessoa que fala assim: nossa, meu copo caiu aqui, quebrou. Ai, eu preciso analisar. Isso é uma pré-queda? Isso não sei o quê? Isso nananã? É uma pré-queda, gente. Mas pra quê? Talvez porque você é descuidada. Mas olha pro seu plano. Tá impactando o seu plano? Não, esquece aquilo. Foca, vai pra frente. Não fica parando ali analisando. Deixa eu ver, eu preciso encontrar uma percepção pra isso. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso ir pra ação. Tá, então eu tô descuidada, então eu preciso tomar descuidado. Não! Continua descuidada. Vai quebrando as coisas, mas vai fazendo a postagem que você queria. Sua meta é essa, você vai fazer a meta. Você vai fazer o que se requer para conseguir aquilo. E uma dica, gente. Outro dia eu fiz um teste. Eu estava trabalhando, estudando sobre a órbita da vontade, porque eu estava fazendo. Bom dia, Rodrigo. Eu estava fazendo todo um estudo ali sobre a órbita da vontade e eu montei. Só que eu falei, eu preciso agora ir para a prática. Eu preciso entender na prática sobre a órbita da vontade. Então eu coloquei uma meta para mim. Falei, eu vou fazer isso e eu tenho a meta de tal coisa. Gente, se fosse uma pessoa, porque eu já trabalhei com isso, fazendo esses movimentos que eu estava falando que eu ia fazer para mim. Se fosse o João, falando assim, Tisila, eu vou te contratar, você faz.
sei lá, você faz edição de vídeo? Eu falei, eu sei fazer, né? Eu faço assim, assim, assim. Ele, então tá, eu vou te contratar para você fazer 3 edições para mim hoje. Você consegue? Eu vou te pagar, não é nem pelo valor, gente, eu vou te pagar tanto e tal, tal, tal. Você pode ir no meu curso que você tá querendo. Aí eu falei, não posso. Gente, até que horas? Você consegue me entregar até as 8 da noite? Eu falei, consigo, tal. Gente, 3 horas da tarde eu teria entregue os 3 vídeos dele. E aí eu fiz isso, só que não era para o outro, era para mim. A mesma coisa que eu faria para o outro, eu falei, isso aqui eu vou fazer para mim. Eu vou ter essa meta e vai ser até 8 horas da noite. Gente do céu. Gente do céu. De repente, quando eu via, eu resolvi lavar a roupa antes. Não, porque tem a roupa para lavar, tem não sei o quê, porque é importante a roupa, porque enquanto eu vou fazendo isso e tal, 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 quando eu vi, eu tava lá lavando roupa. Eu, não, 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 foco, Tisila, você tem até 8 horas para fazer. Aí eu começava ali, a roupa parou de bater. Não, eu tenho que ir lá esticar. Não, não preciso esticar agora. Não, eu vou esticar. Não sei o quê. Eu parei, não, depois eu volto, não sei o quê. Fui lá, fui esticando a roupa lá. Não, foi rápido, agora eu tenho que voltar e não sei o quê. Beleza. Falei, então lá. De repente, um sono. Um sono. Um sono. Que eu falava assim, eu tô cansada e não sei o quê, nananã. E eu ali, eu com dificuldade, eu tentando perfeição, tentando conseguir ali, sabe, aquela letrinha que tava ali, que eu falava, não, eu preciso melhorar essa fonte, fazendo 3 vezes a mesma coisa. Eu ali, um negócio. Aí eu montei todo um cronograma. Falei, tal hora, até tal hora eu vou fazer isso, até tal hora eu vou fazer aquilo, até tal hora eu vou fazer aquilo. Aí quando eu via, eu tava toda hora atrasada, mas ao mesmo tempo eu falava, não, meu foco, eu falei que eu ia terminar até 8 horas. Aí a outra coisa, que às vezes eu tinha colocado 1 hora, eu fazia em 20 minutos. Falava, ai, tô dentro ainda, tô conseguindo, tô ali. De repente, um sono, um sono, um sono. Eu falei, tá bom, eu vou deitar. Eu falei, eu não tô conseguindo, não estou conseguindo. Eu, tudo bem, não tem que ser o cronograma perfeito. Eu vou deitar, vou ficar lá, tá? Mas se eu fosse antes, talvez eu deitava e ficava 1 hora. Falei, não, vou ser 20 minutinhos. Eu vou deitar, tal. Quem disse que eu dormia? Ficava assim. Sabe quando você tá dormindo com o olho aberto? Tá assim? Não mexi. Aí você acha que tá dormindo, mas você tá ali só pensando no trabalho. Eu fiquei 20 minutos lá e falei, pra que que eu fiquei esses 20 minutos aqui? Mas tá bom. Fiquei os 20 minutos lá, voltei. Pronto, agora não tem desculpa. Descansei, meu corpo descansou. Então, às vezes é meu corpo que quer descansar, a mente não quer. Eu, tá bom. Voltei, falei, vambora, tem essa meta. Gente, eu vou falar. Foi difícil. Foi difícil. Foi um negócio muito interessante. E foi aonde que eu fui ver, e eu ficava toda hora no marca-passo. Gente, e aí, a intensidade da minha órbita tá ativada? A minha intensidade tá ativada? E não sei o quê. Ele falava assim: olha, você tá assim, porque você tá toda hora preocupada, você tá toda hora voltando. Eu falava, mas eu não consegui fazer no tempo que eu queria. Não tem problema, você tá fazendo. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre a órbita da vontade e vou contar essa minha experiência com mais detalhe. Mas aí eu fui vendo, e ali, e eu fui vendo aonde eu errei. Depois eu aprendi aonde que eu errei. E depois eu entendi sobre a órbita da vontade perfeitamente. Mas enfim. E aí, o que que eu quero dizer? Que quando foi às 8 horas, gente, foi 19h57 que eu terminei, sabe? Uma coisa assim, não foi 19h30, 19h20, foi bem assim, como se fosse 8 horas. E quando eu terminei. Quando eu terminei e eu consegui. Gente, foi uma mistura de sentimento. Eu não sei explicar. Tinha hora que parece que eu queria chorar, ao mesmo tempo parece que eu queria gritar. Eu queria. Eu tava meio zonza, parece que eu tava assim. Foi um misto de sentimentos. Eu até gravei um vídeo. Eu não sabia, parece que era um monte de emoção, porque eu foquei naquilo. Então, por que que eu tô contando isso pra vocês? Que às vezes vocês vão falar, eu só tenho que mandar um e-mail. Eu só tenho que mandar uma mensagem. Eu defini isso. Eu defini que eu vou resolver a minha situação com fulano, com Beltrano. E às vezes vai ser só mandar uma mensagem para a pessoa, para agendar aquele penso comigo, com a pessoa, para agendar aquela conversa com a pessoa. Só que vai doer. Parece que você vai digitar, parece que vai até dar dor, vai dar até dar cãibra, sabe? É emocional. Vai acontecer. Parece que vai ter. Tem gente que tem diarreia só de tentar. Por isso que eu tô te falando que são importantes essas 2 semanas. Porque é onde você vai ver o que que realmente está acontecendo, aonde você tem que ir e o que está acontecendo aqui aquelas 2 semanas. Entendeu? Porque senão a rotina vai te comendo. E aí você vai falar, eu vou fazer isso aqui. Eu sei que é pequeno. Tisila, não consegui fazer tudo, mas você fez. E ali não importa o que você fez e quanto você fez, o quanto, não é sobre a quantidade, é você fazer. E ali já vai ter aparecido as pessoas, as relações. Tem uma pessoa que eu estava atendendo e eu falava assim: olha,
tem dependência emocional com a sua irmã. Não tem, não, já resolvi, já conversei com ela, já não sei o quê. Aí ela voltou, falou de novo da irmã, eu sei o que. Eu falei, olha para isso, busca refazer a conversa difícil, né? A gente refaz são várias vezes. Porque às vezes é um tema, depois ficou outro sem alinhar, aquele outro tema você alinha de novo. Não, porque não sei o que, sei o que lá. Eu, beleza. O que que aconteceu no meio do atendimento? A campainha toca. Quem que era? A irmã. A irmã da foi lá sem avisar, sem não sei o que, nem lembro o que que era. Então, assim, como não tem, sabe? O universo vai te mostrar. Por isso que, sim, olha para essas próximas 2 semanas. Completou as próximas 2 semanas, vê o que mais ações eu posso fazer para as outras duas. Quando você escreve, você coloca no papel, fala assim, eu vou fazer isso, e coloca ali no papel, você está movimentando as moléculas do universo para trazer para você a clareza que você está buscando, para ver aonde você não está indo, para ver as travas que você está tendo, ok? Pessoal, deu para vocês terem clareza sobre o plano, como que vocês vão montar o plano, o que que é o passo a passo? No começo, né, com a Nisleide aí, acho que deu também alguns exemplos aí, igual Nisleide, é só você definir. Eu tenho que decidir sobre isso, eu tenho que fazer. Então tá, para eu decidir, eu tenho que conversar com o chat e ter uma análise. Gisela, ainda tenho dúvida. Então eu vou fazer uma entrevista com cada pessoa dessa área para eu poder saber ter mais informações. Se você não tem informação suficiente, é encontrar pessoas que são dessa área para você poder ter informação, entendeu? É um pequeno exemplo que você pode ter de ação. Então tá, nas primeiras 2 semanas, então eu tenho que encontrar alguém de arquitetura para eu poder conversar, para eu poder saber como que é, qual que é a opinião da pessoa. E aí você procura no Instagram, qualquer pessoa fala, não, vem cá, eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de ser arquiteta, eu tenho dúvida. Será que você poderia me dar um pouquinho de tempo para eu poder te ligar e saber um pouquinho mais sobre a profissão? Não, ok. Manda para outra pessoa, manda para outra pessoa, manda para outra. Uma pessoa vai te atender, uma pessoa vai contribuir com você. E aí você vai saber da profissão. Depois sabe da outra, vai te trazer elementos para você tomar a decisão, tá? Então, se você não dá conta de decidir, pega elementos para poder você conseguir decidir, ok? Eu tinha falado que eu iria abrir caso alguém tivesse alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer trazer uma dúvida? Bruninha entrou aí, mas agora no final. Mas eu gravei. Então, já que ninguém tem dúvida, eu vou encerrar. Lembrando, tem o vídeo do Plano Perfeito parte um, Plano parte 2 que fala só sobre sonhos. São 2 horas falando só sobre sonho. Tem o outro aqui, foi um resumão. Tem o número 2 que já vai falando sobre, né, o plano, a montagem do plano em si. E aqui eu trouxe um resumo mais prático, tá? Então eu vou subir esse vídeo lá para o YouTube. Quem veio depois pode ver lá, que tem coisas legais que aconteceram aqui no começo. E ah, é isso. Então, né, se alguém quiser mais alguma coisa, me chama aí no privado, tá bom? Beijo, gente. Ah, e um detalhe. Tisila, então fiz tudo, começou, tô tendo pré-queda. Não fica me chamando no privado também toda hora, não. Porque eu tenho os atendimentos, eu tenho que atender as pessoas que são os atendimentos, tem meu grupo ali, com quase 600 pessoas ali que eu tenho que dar atenção também. Então, às vezes, essas mensagens de privado, eu sempre respondo, mas eu demoro. Entendeu? Às vezes eu não dou tanta atenção. Quando eu vejo que a pessoa tá fazendo uma pergunta bem pontual e rápida, eu respondo, porque acabou. Só que tem gente que pede, tipo, pense comigo. Aí eu preciso de tempo, aí eu vou dando priorizar, vou priorizando os outros. Então, vocês têm o grupo. Mandem lá no grupo. Gente, eu decidi que eu ia fazer isso e aconteceu isso. O que que vocês acham? O próprio pessoal é muito legal. Eles respondem, eles fazem perguntas para vocês lá, um apoiando o outro. Que aí você vai falar assim: é isso. Entendeu? Então, contem com o apoio do grupo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mensagens aqui. Ah, isso é mais pura verdade, já não lembro mais o que que era. Bom dia, Tsila, bom dia para todos, obrigada. Então é isso. Então, pessoal, beijo, obrigado por todos que compareceram. Até mais.